Olá, boa tarde. Começando a live aqui no Instagram, Toque de Bola JF, para trazer alguns dos principais destaques que estão no nosso portal, nas redes sociais, no aplicativo, no canal do YouTube, enfim, essas grandes reportagens, esses registros o tempo todo nas redes sociais, no portal, enfim, nesses diversos canais, nessa vitrine que é o nosso Toque de Bola, com apoio do Plask, da Santa Casa de Juiz de Fora e do projeto Cidadão Consciente da Iperro Embalagens. Inclusive, neste final de semana, o projeto Cidadão Consciente marcando presença em Linhares. Mais um degrau, mais uma etapa do projeto Cidadão Consciente da Iperro Embalagens. A gente aproveita para parabenizar por este projeto e o Toque de Bola, Misto Quente Comunicação, juntos com a Iperro, neste processo de conscientização, com as sacolas, embalagens plásticas, nesse projeto que é o Cidadão Consciente. Um grande abraço também para a turma do Plask, da Santa Casa de Juiz de Fora. Mais uma graduação, mais uma conquista importante, uma qualificação internacional da Santa Casa. Também tivemos oportunidade de destacar nas nossas redes sociais. O Felipe está por aqui, boa tarde para ele, o Daniel também apareceu, o Edgar Souza, estou ao lado da Lara Valentim, da Roberta Oliveira, com a coordenação da Mônica Valentim. Pode mandar aqui o seu comentário que a gente, na medida do possível, vai registrar. É meia horinha, um pouco mais, um pouco menos, normalmente é um pouco mais, para a gente colocar alguma coisa em dia. Não dá para colocar tudo de uma vez só, porque a gente tem muita informação, muitas apurações, mas pelo menos você vai aí com as pílulas do Toque de Bola. Por falar em pílula, a Lara Valentim vai dar o seu boa tarde para falar do Campeonato Carioca, que tem as semifinais definidas. Esse ano, Lara, não teve nenhuma daquelas surpresas de uma equipe considerada de menor expressão entre os semifinalistas e a semifinal. As partidas das semifinais, em ida e volta, foram definidas, né? Boa tarde, Lara. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, todo mundo. Pois é, teve encerramento nesse final de semana, último final de semana agora, da Taça Guanabara. O Fluminense já tinha conquistado esse título aí com antecedência. E só confirmando, antes de eu falar das semifinais, os resultados que definiram aí essas posições. O Botafogo aí empatou com o Audax em 2-2. O Vasco fez 3-0 no Resende. O Flamengo bateu o Bangu por 6-0 na reestreia, né, do Maracanã com o novo gramado. E o Fluminense empatou em 0-0 com o Boa Vista. Mais um detalhe, o time rebaixado é a Volta Redonda, 6 pontos, 11 jogos e apenas uma vitóriazinha. Então, falando das semifinais, Flamengo e Vasco, primeiro jogo nesta quarta-feira agora, dia 16, o jogo vai ser 8 da noite no Maracanã. E o jogo da volta, preste atenção nas datas, porque uma semifinal e a outra semifinal não batem muito as datas. Então, dia 16, quarta-feira agora, Flamengo e Vasco, primeiro jogo. Segundo jogo, dia 20, no domingo, no próximo domingo, 4 da tarde, também no Maracanã, Flamengo e Vasco decidem quem vai para a final. Na outra semifinal, Botafogo e Fluminense jogam na segunda-feira, dia 21. Ou seja, na outra semana, 8 da noite, lá no Newton Santos, o primeiro jogo. E o segundo jogo vai ser no dia 27 somente, na outra semana, 4 da tarde, no Maracanã. E só mais um detalhe, a Taça Rio, como o Ivan falou, no ano passado, que hoje reúne o quinto colocado até o nono, então oitavo, desculpa. Teve no ano passado tanto o Vasco quanto o Botafogo aí que chegaram na decisão desse título. Para esse ano, não teve, os principais clubes do Rio conseguiram aí as vagas nos principais, só que então temos Nova Iguaçu e Audax, é um dos confrontos, e Portuguesa e Resende aí vão fazer um outro confronto aí da Taça Rio. Tá, então, as semifinais definidas. Depois da penúltima rodada, havia uma tendência, né, que o Botafogo ficasse na frente do Vasco, porque os dois clubes pegariam equipes consideradas de menor expressão, só que nessa rodada final, o Vasco passou pelo seu compromisso, o Botafogo empatou com o Audax, aproveitando para mandar um abraço para o Júnior Lopes, que é o treinador, entrou agora nessa reta final no Audax,
está sempre ligado aqui no Toque de Bola, teve uma passagem pelo Tupi, filho do conhecido treinador e dirigente Antônio Lopes. Parabéns então para o Lopes Júnior, tem gente que fala Lopes Júnior, Júnior Lopes, entrou no finalzinho e conseguiu arrumar a casa do Audax, que ontem chegou a estar em vantagem, mas terminou em 2-2 com o Botafogo. E para quem é tricolor, o sábado foi amargo. O Fluminense podia engatar a 13ª vitória consecutiva, o que não acontecia desde 1919, mas na falta de profissionalismo geral, um campo horroroso, o Gandula sumindo com a bola, o Fluminense entrou na onda de falta de profissionalismo, escalou um time Z e conseguiu empatar com Boa Vista, né? Foi uma maravilha, além do anúncio de que o Luiz Henrique vai ser vendido por uma mariola e 2 bloques gigantes para um clube da Espanha. Vamos falar de coisa séria agora. Um abraço para o Sidney, para o Léo, para o Luciano Mandi, jogador, para o Claudinho, o pai do nosso Guilherme, o nosso Beto Vidal está acompanhando, o Rafinha também, novo jogador do Tupi, o Luiz, tem gente mandando um abraço aqui pela cobertura, o Jardel, todo mundo ligado, mas tem resultado de atleta medalhista paralímpico que voltou a aprontar no bom sentido, desta vez foi na Itália, não é isso, Roberta? Boa tarde. É isso, Ivan, boa tarde Lara, boa tarde todo mundo que está acompanhando a gente. Sabe como é, né? O Gabriel Araújo cai na piscina, a gente sabe que vai voltar com medalha e com recorde. Ele só espera saber em qual prova ele vai conseguir esses bons resultados. Ele estreou, né? Foi a primeira vez que ele participou da etapa internacional da World Series de natação paralímpica. Ele já tinha disputado a etapa em São Paulo e, curiosamente, né, como contou o Fabinho, né, o Fábio Antunes, ele chegou a viajar para a Itália sozinho em 2020 para participar da etapa italiana da World Series, só que aí aconteceu a pandemia, a etapa foi cancelada, volta para o Brasil, então não teve. A estreia dele foi agora e foi em grande estilo. Foram 5 medalhas, 3 ouros, 1 prata e 1 bronze. Curiosidade, não é quem faz o tempo mais rápido, é quem obtém, dentro do seu tempo, o melhor índice técnico, porque as provas na World Series são disputadas por nadadores de diferentes classes, é uma prova multiclasse. Nadadores de classes diferentes nadam juntos, e aí como que define o resultado? Através desse índice técnico. Por isso, o Gabrielzinho conseguiu 5 medalhas com índice técnico, e nessas provas ele conseguiu ainda 2 recordes das Américas, e ontem ele acordou com vontade de bater recorde mundial e bateu 2 de uma vez. Sendo que, curiosamente, o recorde dos 50 metros borboleta, ele ficou com o recorde, mas ele terminou em 4º por conta do índice técnico. Tá, então, tudo sobre o Gabriel Araújo a gente veio divulgando nas redes sociais, atualizando também no portal. Então hoje no Toque de Bola, também no portal, você tem os resultados do Gabriel Araújo, a avaliação do treinador, o nosso Fabinho Antunes. Turma tá voltando já, a gente tentou um áudio com eles, mas eles estão naquele já estavam no corre, já estava no corre do avião. Itália, Frankfurt, enfim, estão fazendo baldeação para lá e para cá. E por enquanto ainda não chegaram, mas quem sabe ainda durante o programa chega esse áudio pra gente. Daniel tá rindo aqui da história do Fluminense. Fluminense quarta-feira tava numa alegria, sábado baixou a bola. Eu tô pensando no bloco gigante. Adriane Bezerra também tá aqui. O Rafa Bueno, arro, Rafa! A turma do El Nata, o Levi também está aqui acompanhando a live do Toque de Bola. Vamos falar um pouquinho do Paulista, porque mais do que os classificados, grandes, tradicionais classificados, aquele regulamento do Campeonato Paulista que a cada ano não melhora, mas tem gente que está a perigo entre equipes tradicionais do interior e também uma grande equipe que corre risco, né, Lara? Isso mesmo. Pois é. Os grandes clubes, alguns grandes clubes já estão tranquilos, classificados para a próxima fase. O Campeonato Paulista entrou agora, falta apenas uma rodada aí para o final dessa primeira fase. Mas o Corinthians, líder do Grupo A, também classificado, já está classificado com 20 pontos, fez 5-0 na Ponte Preta, lá na Neoquímica Arena, e complicou demais a vida na Macaca. Por quê? Nesses últimos 5 jogos, 4 derrotas, 1 empate, tem apenas 8 pontinhos, está lá no grupo D com 8 pontinhos e corre esse risco aí de rebaixamento nessa última rodada. Para evitar, matematicamente ainda, precisa vencer o Ituano
no Moisés Lucarelli, jogando em casa, para ir tentar se garantir na primeira divisão. Só que a curiosidade é o seguinte, o time que está acima dele, na terceira posição, também no grupo D, é o Santos, que também exatamente corre esse risco aí de rebaixamento. O time tem apenas 10 pontos somados, está aí no mesmo grupo. Nesses últimos 5 jogos tem apenas uma vitóriazinha. Perdeu ontem, no domingo, para o Palmeiras por 1-0. E aí se complicou. Precisa vencer o Água Santa, que é o lanterna do grupo A, no próximo domingo, lá na Vila Belmiro, para tentar aí assegurar na primeira divisão no próximo ano, para evitar esse risco aí de queda. Já os grandes clubes, o São Paulo lidera o grupo B, fez 3-0 no Mirassol também no último domingo, já está classificado para a próxima fase. Enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto no Morumbi também no próximo domingo. E mais um dos times, né, que a gente considera os grandes de São Paulo é o Palmeiras, tem 26 pontos, está invicto no campeonato, são 8 vitórias, 3 empates, também já se garantiu lá, volta a campo também no domingo, enfrenta o Bragantino, que é mais um clube dos clubes da Série A, que também já está classificado. Está no grupo D, o grupo aí do Santos e também da Ponte Preta, que corre esse risco, tem 19 pontos, perdeu no último jogo para o Ituano por 2-0, mas aí segue garantido já lá na próxima fase. Tá aí o Campeonato Paulista, Lara Valentim trazendo um panorama, e para quem acompanhou, né, bastidores que a gente gosta de ver também, para ver o companheiro da imprensa perguntando, algumas coletivas com participação virtual ou não, né? E ontem uma pergunta que a assessoria lá do Palmeiras juntou 6 ou 5 perguntas numa só, né? Claro que tentou pegar o resumo da pergunta de cada entrevistado para o Abel Ferreira, que a gente sabe que nem sempre é aquele gentleman, né? Nem sempre está com bom humor para lidar com as perguntas que recebe. Nas né? coletivas, mas ele está amparado por resultados, pelas conquistas do Palmeiras, né? Mas aí perguntaram se o desempenho não pode ser melhor, se está faltando um camisa 9, e ele falou, realmente o Palmeiras está uma equipe muito fraca, não está conseguindo ganhar de ninguém. Ele também. Eu vou te falar, hein? O Davi tá mandando um abraço, tá mandando uma mãozinha pra gente. O André de Assis também. O Henrique, o Vinícius Júnior, o Vinícius RJ, perdão, entrou. Mande aí o seu alô aqui pro Toque de Bola. Essa é a live com um compacto, é um show do intervalo nas reportagens do Toque de Bola, onde a gente traz aqui algumas informações e você acessando Twitter, Toque de Bola JF, Instagram, Toque de Bola JF, página no Face, portal de notícias Toque de Bola, portal Toque de Bola, aplicativo, canal no YouTube. Aí você tem um panorama completo de tudo que a gente está apresentando aqui. E tem algumas situações que a gente ainda vai apresentar no Toque de Bola. O Tupi está anunciando algumas contratações desde o último final de semana para a disputa do módulo 2. Nós acompanhamos, divulgamos a apresentação do treinador Ademir Fonseca no final da semana passada, e aí alguns jogadores já foram anunciados, o Hiroshi, o Rafinha Borges, o Sávio, jogadores que estão sendo anunciados pelo Tupi, e a cada momento nas redes sociais vai o Tupi anunciando alguns nomes para a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Um abraço para a Bárbara, para o Luizinho Aloysio aqui também. Vamos falar do JF Vôlei. Tem compromisso hoje, fechando a participação em Juiz de Fora pela Superliga B, jogo que seria no sábado, 18 horas, como foram alguns jogos, né, do JF Vôlei. Este jogo acabou sendo transferido, a gente acompanhou tudo. Beto Vidal está dizendo que o treinador do Palmeiras é chato e reclamou, mas é muito competente, a gente tem que aturar, ele está em alta. Ocorre que esse jogo seria no sábado, a equipe do Araucária informou que não encontrou hospedagem suficiente, acomodações na rede hoteleira de Juiz de Fora. A gente já trouxe isso no Toque de Bola. A CBV, Confederação Brasileira, colocou formalmente lá no site que o jogo não ocorreu no sábado por indisponibilidade do ginásio. A gente sabe que na prática não ocorreu. Enfim, o jogo é nesta noite, né, Roberta? Exatamente. E assim, o curioso é que tanto o Araucária, né, o Ismael Araucária, Asma Bernec, quanto o JF Vôlei falaram o mesmo motivo, e a CBV deu um motivo totalmente aleatório. Vá entender, né? O jogo vai ser hoje, daqui a pouco, às 9 da noite, lá no ginásio da Uniacademia. Não tem público.
e vocês vão poder conferir todos os lances pelo toque de bola, tá, gente? Marca a penúltima partida da primeira fase da Superliga e temos um reencontro, na verdade, porque no ano passado Araucária e JF Vôlei se enfrentaram no que teria sido o primeiro jogo do JF Vôlei em casa, só que naquela época a casa do JF Vôlei era Contagem, porque o time não podia jogar em Juiz de Fora. E no ano passado o JF Vôlei venceu. Este ano a situação está oposta. Quem está em melhor posição na tabela é o Araucária. Atualmente ele é o vice-líder com 14 pontos, podendo chegar a 17. Vencendo o Araucária hoje, ele já se garante nas semifinais e larga lá 3 ou 4 times empatados com 14 pontos, brigando pelas outras 2 vagas. Para o JF Vôlei, que está na lanterna, o que representa o jogo? A chance de somar mais 3 pontos, para depois, fora de casa, contra o Chapecó, tentar uma vitória para pelo menos encerrar a campanha fazendo mais pontos, não ficando na lanterna ou talvez, dependendo de combinação de resultados, sair da zona de rebaixamento, embora o Maurício já antecipou no desabafo que ele fez na semana passada que o provável destino do JF Vôlei na próxima temporada é mesmo a Superliga C. Ou seja, tem muita coisa em jogo. Nós temos na nossa matéria uma explicação de quem é o Araucária, como que surgiu o projeto, os nomes que estão no time, as características, a palavra do capitão, que é o líbero Felipe. Temos também a palavra do Daniel Schmidt, do treinador do JF Vôlei, sobre a expectativa. Mais uma vez ele diz que a equipe treinou muito bem. Vamos ver se vai conseguir levar isso para o jogo, né? Porque o que faltou ao JF Vôlei nessa temporada foi tempo para essa equipe da Liga. Então, é isso tudo, é o que temos hoje, né? É o que temos para hoje. O Toque de Bola vai estar lá acompanhando. E você que quiser saber o resultado, o que está rolando, como que tá, cola na gente aí nas redes sociais que vai ter todas as informações dessa partida. Tá aí o Toque de Bola acompanhando nas redes também o desempenho do JF Vôlei na Superliga B. Só completando, o Suzano venceu sábado e já é o primeiro classificado à semifinal. Então agora só tem mais 3 vagas e o Araucária pretende, né, Sil? Vem com a expectativa de garantia dele hoje para fugir dessa briga. A coisa tá complicada para o JF Vôlei. Depois, a gente já acompanhou isso várias vezes, daquela temporada praticamente perfeita, né, no ano passado, título, campanha invicta, mas não conseguindo carimbar a vaga por uma questão financeira, disputando novamente a Superliga B, uma temporada totalmente diferente e o rebaixamento praticamente certo para o JF Vôlei. A gente está falando das contratações do Tupi, antes da Lara falar da agenda desse meio de semana, de Libertadores, de Champions e mais alguns destaques das agências, além do Hiroshi, do Rafinha e do terceiro contratado pelo Tupi, o Sávio. Agora há pouquinho antes da gente entrar no ar, mais um reforço foi anunciado pelo Tupi oficialmente nas redes, o lateral direito Gabriel Casimiro, de 28 anos, 1,87 m, segundo a divulgação assessoria do Tupi, já atuou com destaque no Sampaio Correia, no Remo, no Boa Vista do Rio de Janeiro, quando foi vice-campeão da Taça Guanabara em 2020, e ainda segundo esse resumo da trajetória do Gabriel Casimiro, disputou a Série C pelo Ferroviário no Brasileirão. Então esse é o currículo aí do Gabriel Casimiro, 4º jogador anunciado só hoje pelo Tupi nas redes sociais, no Instagram, enfim, nos canais oficiais do clube. A turma continua participando legal hoje aqui do nosso programa, da nossa live no Instagram, com apoio do Plask, da Santa Casa de Juiz de Fora e também do Projeto Cidadão Consciente da Hiperol Embalagens. Conta um pouquinho pra gente, Lara, desses destaques do meio de semana pela Taça Libertadores e também pela Champions League. Começando pelos clubes brasileiros, porque tem terceira fase aí dessa pré-Libertadores, tem jogo importante, decisivo. O Barcelona do Equador enfrenta o América Mineiro, lembrando que o jogo da ida, o primeiro jogo, foi em Belo Horizonte, a partida terminou em 0-0. E agora, quem vencer lá no Monumental de Barcelona, o jogo é amanhã, terça-feira, 9h30 da noite. E aí, quem se empate, leva a decisão para os pênaltis. E qualquer resultado favorável avança o time que conseguir essa vitória aí. E mais um brasileiro, o Fluminense volta a campo na quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Defensores del Chaco, no Paraguai, para ir fazer o jogo da volta contra o Olímpia. Lembrando que o primeiro jogo
lá no Newton Santos, terminou com a vitória do Fluminense pelo placar de 3-1. Saindo da Libertadores, no futebol internacional, pela Liga dos Campeões, ainda tem decisão pelas oitavas de final. Após o empate em 1-1, o Manchester United, do Cristiano Ronaldo, e o Atlético de Madrid vão se enfrentar às 5 da tarde de amanhã, terça-feira, lá no Old Trafford, para ir decidir quem vai passar para a próxima fase. E quem também vai entrar em campo nesta terça-feira é Ajax e Benfica. Primeiro jogo, 2-2, então o jogo vai ser também no mesmo horário, 5 da tarde, para aí definir também mais uma vaga. E aí, fechando essas decisões, na quarta-feira, após ter vencido o primeiro jogo em casa por 2-0, o Chelsea vai até enfrentar o Lille para tentar aí garantir e confirmar essa vaga também na próxima fase. Lembrando que os jogos estão sendo 5 da tarde. E fechando, o empate em 1-1, primeiro jogo Vila Real e Juventus, os times também voltam às 5 da tarde a se enfrentarem nesta quarta-feira. Tá, então, destaques atualizados aí das competições. Na Libertadores, o Olímpia conseguiu uma vitória importante nesse final de semana. O adversário do Fluminense ganhou do Cerro Porteño no campo do Cerro. Depois de 42 anos, o Olímpia então chega com moral elevado para esse jogo contra a equipe brasileira. E os destaques internacionais do fim de semana, né, amplamente divulgados pelas agências, falando aí dos top de linha. Cristiano Ronaldo adiantando, assumindo uma marca em gols em jogos oficiais, né, considerada a maior de todos os tempos. E a vaia que ocorreu da torcida do Paris Saint-Germain a dois astros internacionais, o Messi e o Neymar, torcedores chateados ainda pela eliminação na Champions, em jogo do campeonato francês, que no horário brasileiro ontem foi por volta de 9 da manhã. Vaias para o Neymar, vaias para o Messi, quando a gente achou que iria falar ou escutar os dois ao mesmo tempo falar isso. Messi vaiado. Pela própria torcida. Iam chamar a gente de tudo quanto é coisa. O Anderson está dizendo aqui, Gabriel Casimiro, o homem vem aí, Galo, Tupi, valeu Anderson. Quem é Cristiano Ronaldo perto do Sávio? É outra contratação do Tupi, sabe o que é, prata da casa. Deixa eu emendar com a Lara sobre contratações. Daqui a pouco a Roberta vai falar do Campeonato Mineiro. O noticiário das agências hoje destaca algumas contratações de grandes clubes. Não são assim contratações de grande impacto, mas envolvem grandes clubes, né, Lara? Isso mesmo. Tem jogador que foi, mas já está retornando após 2 meses. O Júnior Alonso está de volta ao Atlético Mineiro. O clube anunciou nesta segunda-feira o retorno do defensor que foi negociado recentemente, como eu disse, há 2 meses, ao Krasnodar. E foi uma das vendas mais caras aí do Atlético, mas como muita gente deve estar acompanhando, a guerra lá entre Rússia e Ucrânia, os times, os jogadores, né, estão aí tentando retomar o futebol e aí retomando alguns deles ao Brasil. E mais um que retorna também jogando na Rússia, estava jogando no Lokomotiv. O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a contratação de Pablo Castro, o zagueiro. O atleta, para quem não lembra, é ex-Corinthians e foi comprado em definitivo pelo clube aí da Gávea e vai ter um contrato válido até dezembro de 2025. O Flamengo agora, no final da tarde, pouco antes da live, oficializou aí o contrato com o zagueiro e oficializou também o anúncio nas redes sociais. Tá, então, contratações de clubes não são jogadores de ataque, né? Normalmente quando é um artilheiro, jogador de ataque, é um alvoroço tremendo. Quando é um zagueiro, às vezes a gente nem se lembra exatamente quem é esse cara mesmo, né? Às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, mas é que é muito jogador que às vezes vai jovem, né? É transferido jovem e a gente acaba não se lembrando, mas está tudo explicado aqui nesse bate-pronto da live do Toque de Bola. Um abraço para o Endel, para o Alexandre Mendonça Rodrigues, também acompanhando. A gente vai subir depois essa live para o YouTube do Toque de Bola, lá no YouTube, portal Toque de São João del Rei e Caldense. Então, repetindo, semifinalistas do Campeonato Mineiro já definidos. Atlético, Cruzeiro, Atlético de São João del Rei e Caldense. Isso foi definido, né? O martelo foi batido com a derrota do América para o Uberlândia, resultado que ajudou o Uberlândia a afastar um pouquinho da zona de rebaixamento, mas ainda não tanto, e tirou as chances do América ir para a semifinal. Então, na última rodada, o que a gente tem para definir?
a ordem dos confrontos da semifinal, porque embora a gente já tenha os 4 semifinalistas, ainda não tem quem joga com quem. Tem possibilidades, por exemplo, a Caldense vai ficar em 4º lugar. Isso todo mundo já sabe, ela não consegue passar o Atlético e nem o Cruzeiro que estão na frente dela. Então a gente vai definir os 3 primeiros para poder saber os confrontos. Vai definir também quem vai para o torneio em confidência, que reúne do 5º ao 8º, justamente essas 2 vagas já estão fechadas, o Vila e o América, e 3 times brigam pelas 2 vagas restantes. Nesses 3 times está o Tombense, que não vai ter uma semana cheia de treinamento para a rodada final, porque tem compromisso pela Copa do Brasil na quarta-feira contra o Motoclube lá no Maranhão. Aliás, se você quiser saber a rodada da Copa do Brasil, entra nas nossas redes sociais, que já está tudo lá, quem joga com quem, os confrontos, tudo bonitinho, e também informações sobre o jogo do Tombense. E aí também o mistério que fica, quem vai ser rebaixado no Campeonato Mineiro. Por enquanto, o convite para o módulo 2 está na mão da URT e do Pouso Alegre. Mas Patrocinense e o próprio Uberlândia, que está lá brigando por uma vaga no torneio em confidência, também podem ficar com essa vaga que ninguém quer. Então nós temos tudo isso para definir no próximo sábado à tarde, às 4h30 da tarde. Reza a lenda, todos os jogos começando no mesmo horário. Vamos aguardar. Por isso então. Que eu falei, reza a lenda, porque você sabe, né? Um tal de esqueci a panela no fogo, tá ventando pra lá, peraí só um minuto, entrou um cisco no olho, e quando você vê, os outros jogos já começaram e algum ficou pra trás. Isso é quase certo que vai ocorrer, só não podemos cravar, né? Em qual jogo? Porque ninguém tá podendo apostar nada, senão a gente não consegue colocar 1 litro de gasolina logo ali na esquina. Uma notícia importante das agências de um assunto bastante desagradável, mas que a gente tem que trazer aqui também, foi inclusive abordado na crônica do final de semana, a crônica da Roberta Oliveira, sobre esses episódios de violência constantes e com uma frequência muito chata nesses últimos dias. Um deles, né, é difícil falar qual que é o pior deles, mas um dos piores, sei lá, é aquele caso do Grêmio, né, daquela pedra de todo tamanho que todo mundo viu, porque era um jogo, né, que tinha maior repercussão. Outros jogos são aquelas confusões de torcida, de tiro por causa de futebol. Agora você vê. E o que houve então de novidade hoje, Lara, envolvendo aquela pedra que ninguém gosta de ver, que foi atirada no ônibus do Grêmio? Pois é, o suspeito, exatamente por ter arremessado essa pedra, estava preso. E hoje ele conseguiu um habeas corpus, foi solto, porque a justiça considerou que ele tem bons antecedentes. Com moradia, ele tem emprego fixo, está matriculado numa escola onde concluiu o ensino médio, é réu primário. Então, pela justiça, a pedrada no ônibus foi considerado um fato atípico e isolado. Ele vai seguir respondendo agora os seus atos em liberdade, e entre essas condições impostas pela justiça, ele deve permanecer afastado dos estádios de futebol durante aí todo o andamento do processo. Só um destaque, esse homem não teve a identidade revelada, não foi divulgado o nome dele na imprensa, então a matéria só aborda um nome sem identidade. Então, por enquanto, aí a gente segue acompanhando, mas por enquanto é isso. Tá aí, né? Que situação a gente vai acompanhar, é claro, é aquilo que a gente fala, ninguém gosta de acompanhar, mas é inevitável, né? É informação e a gente traz também aqui para os amigos do Toque de Bola. Então aqui só foi... um detalhe rápido que eu claro. esqueci de falar. A acusação dele é sobre homicídio com dolo eventual. Só para explicar o que é quando o autor assume esse risco da sua ação, mas que não teve o objetivo final de machucar ou agredir ninguém. Então, esse é o que ele vai responder agora por essa tentativa aí de homicídio com dolo eventual. Que loucura, né? Vamos dia... Só mesmo chamando um advogado para ele explicar pra gente, né, que algumas coisas acontecem. A legislação brasileira permite certas coisas. Tentar falar só de futebol, mas acaba que a gente não consegue. Muito bacana aqui, foi só uma amostra do que a gente tem no portal, nas redes sociais, no aplicativo, no canal no YouTube, na web rádio, enfim, toque de bola de tudo que é jeito nessa grande vitrine do esporte local, com áudio, com texto, com vídeo, com opinião, com crônica, com repercussões. Tudo aí você consegue acompanhar no Toque de Bola. Uma dica, entrou no portal Toque de Bola, atualiza, porque muito provavelmente
Quando você atualizar, vai aparecer uma nova postagem, uma outra reportagem que não está aparentemente lá. É só atualizar que vai aparecer. A gente pede desculpas a alguém que a gente não tenha mandado um abraço aqui, mas sintam-se todos cumprimentados pelo Toque de Bola com votos de uma ótima semana. Obrigado, Roberto Oliveira, Lara Valentim. Ótima semana para todo mundo. Toque de Bola segue com apoio do Plasc, da Santa Casa de Juiz de Fora e do projeto Cidadão Consciente da Hiperrol Embalagens. Valeu!